falando do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio das Sagradas Escrituras, a sua palavra inerrante, a palavra do qual nós temos a plena convicção de ser inspirada por Deus, direcionada de Deus aos homens, para que nós possamos obedecê-los, para que possamos crer e nos arrependermos. Convido vocês a uma leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler durante 40 minutos as Sagradas Escrituras. Tenho certeza que através dela muitas coisas acontecerão na sua vida. Então manda para o máximo de pessoas que você puder essa live, para que mais pessoas tenham acesso às Sagradas Escrituras e possam lê-la. Muitas pessoas que se dizem cristãs sequer leram 10 capítulos da Bíblia, tá? Parece ser chocante, mas é uma realidade. Principalmente uma ordem lógica. Se leram 10 capítulos, eles leram 10 capítulos passados por versículos isolados. Imagine você sendo avaliado por alguém através de frases isoladas da sua vida. Quem seria você? Se pegarem frases boas, perfeito, talvez você seja a melhor pessoa. Se pegarem frases ruins, talvez se torne a pior pessoa. Agora, se pegar toda a sua história, claro que é um evento, é uma comparação completamente discrepante, mas a Bíblia foi feita justamente dessa forma, organizada, de uma forma que nós possamos ler e compreender. Essas cartas possuem palavras que estão intimamente ligadas ao seu contexto. Portanto, devemos ler e clamar sobre tudo para que o Espírito Santo nos ilumine, porque não se trata também de um mero convencimento intelectual, mas sim do agir do Santo Espírito, aquele que traz os mortos de volta à vida. Então, convido vocês a estarem conosco. Nós vamos ler mais uma vez 40 minutos. A versão que nós utilizamos é a NVT, por ser bem fácil a sua leitura e fluida. Até a questão das palavras que são utilizadas são palavras que fazem parte do nosso vocabulário atual. Então, creio que ela não, embora tenha algumas traduções que não estejam completamente pertinentes aos textos originais, dentro da sua ideia, do contexto de forma um pouco mais global, você consegue ainda assim entender o que está sendo proferido. Então, que você possa pegar sua Bíblia e convidar mais pessoas, tá? Nós temos estabilizado o número de pessoas que participam da live, mas sempre é bom indicar para mais pessoas, mesmo que eles ouçam em outro horário. Pensa que a nossa monidão espiritual vai justamente por esse sentido. Nós paramos de ler as Sagradas Escrituras, depois paramos de frequentar cultos, paramos de orar. Quando nós vamos ver, nós estamos vivendo como ateus praticantes. Ateus praticantes, olha que interessante, porque dizemos crer em um Deus do qual nós não obedecemos, não o servimos. Os demônios são melhores, porque eles creem e tremem, para ver que nós estamos numa subclasse pior que demônios. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Eu oro ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que faça brilhar em nós a sua luz. Que essas palavras não fiquem apenas nessas folhas, mas sejam cravadas em nossa mente e nosso coração, conforme a sua promessa descrita nas Sagradas Escrituras. Que o Santo Espírito age em nós, para que possa agir através de nós, rendendo glórias a Ele. Que toda glória, honra e majestade seja dado somente a Ele. Nós cremos somente nas Escrituras, somente na graça, somente na fé, somente em Cristo. E que Cristo seja o nosso alvo. Que a Deus seja dado toda a honra, glória e majestade, assim que eu oro em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Às vezes as pessoas imaginam que tem que orar com os olhos fechados. Nós criamos milhares de rituais. Você não é mais crente orando de olhos fechados, jogado no chão, deitado em algum lugar. A questão é, será que você tem falado com Deus das Sagradas Escrituras? Que você se faça essas perguntas e que você continue a meditar nas Sagradas Escrituras e clamar ao Senhor. Amém?
Vamos então, falei um pouco mais do que eu deveria. Fazia tempo que eu não falava tanto assim na live. Só fico lendo as Sagradas Escrituras. Mas Deus sabe a razão de todas as coisas. Que as palavras sejam pertinentes e glorifiquem o nome dele. Então, vamos à leitura. Nós estamos no dia 484. Live de número 83. Hoje é dia 24. A partir de João capítulo 21. Terminaremos hoje o Evangelho. Iniciaremos o livro de Atos. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venha comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. Senhor, sabe que eu amo, então não alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumo de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e o que registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que estariam escritos. Capítulo 1 do livro de Atos. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, porque estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará no mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior, na casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava no ministério conosco. Ele comprou um campo com dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram lugar um nome aramaico, Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também disse que outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabas, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se a outros 11. Capítulo 12. 2. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como isto é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia, próxima a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados, perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: Ouça com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Jesus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito. Até mesmo sobre servos e servas eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês sabem bem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquele que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-la sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dia seus descendentes se sentariam em seu trono. Davi estava olhando para o futuro, falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Pelo nosso Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicaram à oração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro e com os necessitados adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiram o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo que corria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficaram surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter descido para soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo. Em seu lugar, exigiram que o assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida. Mas o Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem, conhece e foi curado.
A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário que ele sofresse essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Ao começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência todas as famílias serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam o povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: a autoridade e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem que saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a terra por meio do qual devemos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução, religião formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante dele. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los e que não fale esse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nelas há. Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Porque perderam o tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra.
Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo, Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham com seu grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi. Tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu o campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. Depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta, também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo. Na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Enquanto ele passava, muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, os sumos sacerdotes e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e o levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. Deste modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho, isto é, toda a Assembleia dos Líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando lá de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram empreender os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com o seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos
antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, penduraram numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como o príncipe salvador para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas. Assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei, respeitado por todo o povo, levantou e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esse homem. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galiléia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto, e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixe esses homens em paz e os soltem. E se o que planejam e fazem é meramente humano, logo será frustrado. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim o soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias do templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Capítulo 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimento. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, e nós encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e também Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau de Antioquia, que antes havia sido convertido ao judaísmo. Esses foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará costumes de Moisés, que Moisés os deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes dele estabelecer em Arã. Ele disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Arã até seu pai morrer. Depois Deus trouxe aqui para a terra onde agora vocês vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho nasceu, ele circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu
Jacó, filho de Isaque, quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José o favor e sabedoria diante do faraó, o rei do Egito. E o faraó nomeou governador de todo o Egito, administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprar alimentos. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade aos seus irmãos e o apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó e seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém, sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriu sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, o filho do faraó a adotou e criou com seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando o israelita, defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou novamente e viu 2 homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador. Disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido os gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu envio de volta ao Egito. Era o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: Quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus enviou-o para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho, pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu no meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus do deserto, quando o anjo lhe falou do Monte Sinai. Ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram em seu íntimo, voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servir as estrelas do céu como deuses, conforme está descrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto do povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Maloque, as estrelas de seus deuses Renfã e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou os nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território, e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderia fazer? Acaso
Não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, você tem o coração incircuncidado, são surdos para a verdade, resistirão para sempre o Espírito Santo. Foi o que os seus antepassados fizeram e fazem. Que o profeta e seus antepassados que profeta e seus antepassados não perseguiram, mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora eu a tenha recebido das mãos de anjos. Os ídolos judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, exclamaram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. A perseguição faz os discípulos dispersarem. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. E ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fosse. Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos os mais simples e os mais importantes se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas no reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. Como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceito a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías.
Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe para subir na carruagem e se entristeceu ao lado dele. Era esta passagem na escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem, cheio de alegria. Então Felipe apareceu mais ao norte da cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali, em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Somente até aqui. Então, hoje nós fomos até o capítulo de número 8. Então, João capítulo 21 a Atos 8. Terminamos o dia 484. Amanhã será o dia 485. 485. Dia 25/3. Live de número 84. Iniciaremos então em Atos capítulo 9. Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma leitura. Observe como nós negligenciamos, a leitura das Sagradas Escrituras. Se lermos todos os dias, quantas vezes nós poderíamos ter lido já durante a nossa vida. Que Deus possa nos capacitar a lermos, a compreendermos e, sobretudo, a praticarmos essa palavra. Que essa palavra seja prática na sua vida, que você possa, cada dia mais, ser direcionada pelo Espírito a viver de maneira que o nome dele seja glorificado. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração a todos aqueles que fizeram parte, que participaram, que continuem a ler as Sagradas Escrituras, rendendo glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração. Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.